Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos fazendo mais um vídeo que complementa o anterior. Então, este é o segundo vídeo falando sobre o Senhor Abravanel. Na verdade, a pronúncia é Senhor, conhecido vulgarmente como Silvio Santos. Então, fizemos o texto e vamos lê-lo. E vamos fazer aquele jogo da passagem do texto para a câmera, da câmera para o texto, na medida da necessidade, a fim de apresentar o material comprovando aquilo que estamos vendo aqui. Não se esqueçam de dar o seu like, né? Você nos fará o favor de valorizar assim o vídeo e a plataforma vai espalhar o canal, vai divulgá-lo e vai promover. Então, vai valorizar o nosso trabalho, né? E não esqueça também que nós temos na plataforma do Hotmart 2 livros, A Jornada Arquetípica e O Tarot Divinatório. Logo colocaremos outros. Então, assim, começamos pois o nosso vídeo de hoje. O título é A Missão de Silvio Santos. Deixou-nos às 4h45 da manhã de sábado, o apresentador Silvio Santos. A repercussão foi, como se esperava, bombástica. Silvio Santos era um artístico de Senhor Abravanel, que chegou ao Rio de Janeiro em 12 de dezembro de 1930, apresentador de televisão e empresário brasileiro. Então, personalidade admirada, Silvio ascendeu de vendedor ambulante, na verdade, proprietário de várias lojas na Rua da Alfândega. Então, um vendedor ambulante é aquele que coloca uma banquetinha numa rua, numa calçada, e ali coloca objetos para vender. Não, ele era proprietário da maioria das lojas na Rua da Alfândega, conhecida exatamente porque lá se comprava tudo, tinha de tudo. Então, não era um vendedor ambulante. Isso aqui é uma inverdade. Ele era proprietário de várias lojas na Rua da Alfândega. Então, quando ele encomendava material para, vamos dizer assim, fornir as suas lojas, era um navio que vinha da China com quinquilharias para vender, né? Eram quinquilharias? Sim, mas na verdade eram dezenas de lojas. Então, isso não pode ser chamado um ambulante. Agora, foi consagrado como apresentador, comunicador e animador de televisão. Assim, ele se apresentava ao público, criando assim um personagem. Proprietário do Grupo Silvio Santos e Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, Silvio Santos possui um patrimônio avaliado em aproximadamente 6 bilhões de reais. Então, a caixinha, o cofrinho de dinheiro dele, né, tem 6 bilhões de reais. Então, aqui é meu cofrinho, né? Aqui não deve ter nem 100 reais, mas ele deve ter no cofrinho dele 6 bilhões de reais. Só foi superado por Ike Batista, que tinha 8, mas foi ganhado indevidamente e ele perdeu e foi preso. Então, continuamos. A trajetória de Silvio se confunde com a história da televisão brasileira. Nas 3 principais emissoras existentes no país, as maiores, ele teve participação tanto como empresário como dono, pois na SBT ele era proprietário e nas outras ele tinha 40% das ações. Ou seja, além da SBT, que ele fundou, dirigia e era de sua propriedade, também era acionista da Rede Record e da Rede Globo, com 40% das ações. Na primeira foi um dos sócios entre as décadas de 70 e 80, ou seja, com o título de sócio, não de acionista. Na segunda, comprava horários, porque tinha menos influência em seus primeiros 10 anos. E chegou a emprestar dinheiro para evitar atraso no pagamento de funcionários, ou seja, ele era mais rico do que as empresas de televisão. Quando a empresa não tinha dinheiro para pagar os funcionários, ele pegava do dele, mais tarde ele fundou um banco, e então ele criou um banco, né? E então ele emprestava dinheiro às empresas de televisão para não faltar pagamento. Assim, ele continuava no ar
para ele era conveniente, e também satisfazia as obrigações dele. Nesse ponto, ele foi muito correto, né? Assim, não deixando o funcionário sem o seu dinheiro. Juventude e começo de carreira. Ele é filho de imigrantes judeus sefaraditas. Seu pai, Alberto Abravanel, nasceu em Tessalônica, na época Império Otomano, onde foi circuncidado e registrado. Então aqui nós temos o livro. A circuncisão que mostra, né, é um rito. Aqui está a circuncisão, o rito e o mito, né? Então vários autores. Então ele foi em Tessalônica, ele foi circuncidado e isso equivale ao batismo. E o pai fez uma certidão do batismo. Então ele é cidadão de Tessalônica, portanto grego, onde foi circuncidado e batizado. Isso pouca gente sabe. Então já veio para o Brasil como sendo cidadão grego. Bom, continuemos. Sua mãe, Rebeca Caro, nasceu em Esmirna e morreu no Rio de Janeiro em 1989. Ambos estão sepultados lado a lado no cemitério israelita do Caju. Senhor é o filho primogênito do casal, mais velho. Chegado ainda no Brasil ainda um bebê, olha a importância. Chegando ao Brasil ainda um bebê, foi registrado como brasileiro. Então foi registrado novamente. Este neném morava na Travessa Bentevi. Não nasceu na Travessa Bentevi, conforme se diz, na Lapa, mas morava lá. Ou seja, já chegou o neném, com cerca de meses, e morava lá, no bairro Bueno da Lapa. Mas não nasceu lá. Portanto, nasceu na Grécia e é cidadão grego. Então, na época, o Rio era a capital do Brasil. Vida e atividade muito ativas, fez sucesso através do trabalho, cumprindo assim o que diz a Bíblia. Comerás o pão com o suor do seu rosto. Isso é louvável, porque nós temos aqui, tanto na Bíblia de Almeida, quanto na Bíblia de Jerusalém, né, em Gênesis 3:19. Vou mostrar aqui na câmera. Então aqui nós temos a Bíblia de Almeida, respeitamos muito, porque é muito conhecida, e ele é muito correto na tradução, embora não fuja a certos erros comuns. E aqui a famosa Bíblia de Jerusalém foi feita por uma comissão. Então, em ambas as Bíblias, então em Gênesis 3, capítulo 3, portanto, versículo 19, está dito: comerás o pão do sol do seu rosto. Ele levava isso a sério. Então, por isso trabalhava. Não precisava, porque descendia de uma família muitíssimo abastada, riquíssima. Mas ele cumpria, assim, aquilo que o Deus dos judeus, Javé, mandava, nos seus preceitos. Candidatura política. Silvio candidatou-se à presidência da República em 1989, mas teve a candidatura impugnada por questões de lei eleitoral, viu? Olha só, questões de lei eleitoral. A verdade é que, na época, a Ordem dos Advogados do Brasil descobriu que Silvio já havia sido registrado na Grécia, onde moravam seus pais. Mas chegando ao Brasil como bebê, foi novamente registrado como brasileiro. Tinha, pois, dupla cidadania. Esse é o motivo da impugnação da candidatura dele, que foi dado pelos jornais como sendo o pré-candidato preencheu erroneamente a ficha de filiação partidária. Olha só, coisa facílima de consertar. Rasgava aquela, fazia outra. Mas o brasileiro é burro, e então esta inverdade se manteve para a opinião pública, principalmente porque a Globo de televisão fazia a cabeça do povo, né? Todo mundo é enjaulado dentro da Rede Globo. Silvio Santos deu entrevista coletiva como pré-candidato no Palácio Planalto no ano de 2010. A família Abravanel, sobrenome de Silvio Santos, sempre foi na história dos ministros das finanças europeias um dos maiores, como é citado, todos eles. Então, os Abravanéis tinham uma facilidade especial de fazer com que o dinheiro, de administrar dinheiro. Silvio apenas herdou isso.
Então, todos foram grandes cérebros e todos foram grandes financistas. E as atividades financeiras fizeram com que eles fossem famosos. Então, muito citado é o rabino Dom Isaac Abravanel. Aqui neste livro aparece o nome dele, né? Então, vou mostrar para vocês. Então, aqui está o livro Judeu, Biblioteca Judaica Popular, de Bernard Kasper, que é judeu. Então, nós temos aqui um capítulo especial, nós temos o nome de Dom Isaac Abravanel. Portanto, rabino e ministro das finanças do rei da Espanha, né? E depois do rei de Portugal, e depois do rei de Nápoles. Depois vai para Gênova, Veneza e por aí fora. Mas sempre administrando as finanças dos principais reis ou governantes. Então, aqui está a verdade. E esse livro é judeu. Portanto, ó, editora Biblos, você não vai encontrar esse livro. Então, o grande financista e rabino Dom Isaac Abravanel. Dom é um título de nobreza que foi dado a ele pelo rei da Espanha, Fernando, que não tinha inicialmente nenhuma, vamos dizer assim, nenhum preconceito contra os judeus. Mas esse símbolo vai ser muito importante, porque depois, em Portugal, né, Dom João III vai querer obrigar todo judeu a usar esse símbolo. E aí, o Marquês de Pombal traz para ele um chapéu amarelo. Dizia o decreto real de Dom João III que todo judeu deveria usar um chapéu amarelo e no peito uma medalha com a estrela de 6 pontas. Aí, o Marquês de Pombal, ministro do reino, trouxe 2 chapéus. E disse: Majestade, um para Vossa Majestade e outro para mim. Ou seja, Pombal sabia que ele era judeu, cripto-judeu. Batizado, obrigado a ser batizado, mas Dom João III não sabia, e então, assim, ficou sabendo que ele era descendente de cripto-judeus. Então, já havia tanto tempo que os pais dele haviam morrido, que ele não sabia disso. Mas essa bandeira, esse símbolo, aplicou-se, portanto, ao judaísmo internacional e depois ao sionismo. Vamos voltar ao texto. Portanto, eu tenho uma foto na revista Contigo. Publicou-se uma fotografia de Silvio Santos em Miami, saindo da praia, e se vê nitidamente uma medalha de ouro com a mesma estrelinha de 6 pontas. Então veja, mas logo foi tirada do ar, foi recortada. Então eu tenho ambas as fotos. Então há uma fotografia de Silvio Santos, não imprimi, né, mas está. Ele tem uma medalha de ouro e no final, na ponta da medalha, tem estrela de 6 pontas. Ou seja, para ele, hoje, o que foi uma afronta em Portugal em 1492, para ele, então, hoje é uma honra. Por quê? Porque ele pertencia ao Partido Sionista Mundial. E o Partido Sionista Mundial é extremamente importante, como vocês verão na sequência. Vamos continuar. Eu tenho ambas as fotos. Ele com a medalha aparecendo, depois a revista cortou a fotografia de modo que a medalha não aparece. Ou seja, supõe-se que ela desconfiou que alguém saberia. Embora essa medalha seja usada por todo mundo, que tem 2 significados. O significado esotérico é de equilíbrio. O triângulo para cima é de fogo, masculino, e o triângulo para baixo é de água, feminino. Então as pessoas usam isso como se fosse um amuleto. Mas ele usava porque ele pertencia ao movimento sionista mundial. Aniversário e trágica doença. Após festejar seus 93 anos, Silvio foi acometido da gripe H1N1, a qual gerou complicações, terminando pelo falecimento do empresário. Qual foi a causa-morte de Silvio Santos? Vamos ver o boletim.
O boletim médico diz: Silvio Santos se foi às 4h45 da manhã de sábado 17, aos 93 anos, em decorrência de uma broncopneumonia. Esse é o texto do boletim médico. Ele estava internado há mais de 2 semanas no hospital israelita Albert Einstein. Albert Einstein foi um judeu de grande valor. Esse foi um judeu honesto e que se desligou do movimento sionista mundial quando soube que o movimento tinha como intenção subjugar as outras nações. Aqui está Albert Einstein, astrofísico famoso, criador da teoria da relatividade, assim que ele soube que ele estava afiliado a um partido, Partido Sionista Mundial, criado por Theodor Herzl, ele percebeu que a ideia de Herzl era tomar primeiramente a Palestina e depois o resto do mundo, pelo menos influenciando politicamente, não dominando, vamos dizer assim, claramente, mas cultural e politicamente. Aqui nós vamos mostrar aqui, portanto, então, este é o homem de valor. Este daqui deu ao mundo a ciência, uma grande contribuição científica, mas ele se desligou. Eu tenho, de próprio punho, a carta dele se desligando, né, do Partido Sionista Mundial, a Organização Mundial Sionista. Então, fundada por quem? Fundada por Theodor Herzl. Aqui, nome falso do judeu chamado Benjamin Zeev. Então, é curioso, né, porque ele não usava o nome dele, Benjamin Zeev. Acho que ele não queria ser reconhecido como judeu. O brasileiro, na época, tinha uma grande reserva quanto aos planos judaicos de dominação mundial. Então, Theodor Herzl, na verdade, o nome do batismo é Benjamin Zeev. Foi presidente do partido que ele fundou. Ele fundou o Partido Sionista Mundial, Organização Sionista Mundial, e foi presidente dela, né, várias vezes. Aqui nós temos ele em uma das suas presidências, né? Aqui não diz na época do Nicolau II, mas não vem aqui o ano facilmente, né? O Kaiser. Então, vamos então perceber que então Herzl fez algo extremamente importante. Por quê? Porque ofereceu ao sultão Hamid II, né, do Império Otomano, 130 milhões de libras pela Palestina. O sultão disse: não vou entregar meus irmãos muçulmanos na mão dos sionistas. Pronto. Então houve a Guerra Mundial. Então vocês passaram por cima do meu cadáver. Vai ser fácil para vocês, que têm muito dinheiro, destruir meu império, dividi-lo. Isso está no livro Hamid II, meu pai, feito por a filha dele, no exílio da França, Fátima. A biografia do pai, escrito pela filha. Então, em 1898, Herzl promoveu o segundo Congresso Sionista, portanto, ligado a Rothschild e a Lord Baskerville, aliados, então, como promovendo assim a organização, o Congresso Sionista, com o título de União das Colônias Judaicas. Colônias aqui seriam comunidades judaicas. O Congresso terceiro foi na Basileia, com um número cada vez maior de delegados. Tratou-se ali do problema da cultura hebraica em oposição a Yiddish e alemão, proposto a alguns. Em 1901, o quarto congresso acontecia em Londres, que nós temos a sequência do congresso. Então, há sionistas políticos, sionistas práticos. Sionistas são apenas sionistas e apenas defendem que o sionismo deve acontecer, mas sionistas políticos se infiltram na política para poder fazer com que aos partidos políticos todos estejam sujeitos, subordinados à Kahal hebraica, cujo braço, um dos braços é a maçonaria e outro braço é o movimento sionista mundial, talvez o mais poderoso. A maçonaria tem muito poder, mas a Kahal o movimento sionista tem mais poder. Voltemos ao texto.
Estamos terminando. A comunidade judaica e o Brasil perdem, assim, um membro ativo da Organização Sionista Mundial, órgão da Kahal hebraica, portanto, que estrangula através dos bancos, os empréstimos bancários, então estrangula o brasileiro, como está nesse quadro aqui. Tá? Então, esse quadro é simbólico, né, chamado Law Conte. Então, assim os bancos, que é o sistema criado pelos banqueiros judeus, estrangulam, né, envolvem e massacram o brasileiro com juros, né, e empréstimos, na verdade, falsos, porque o dinheiro que eles têm é virtual. Né? O Tesouro Nacional, através dos seus mecanismos eletrônicos, manda dinheiro virtual para o banco. Então, o dinheiro que o banco tem, minha gente, não é real, não é verdadeiro, é dinheiro virtual. Mas você, quando vai depositar seu dinheiro, ou quando você tira seu empréstimo, você paga com dinheiro de verdade. Assim, os bancos fazem a operação, né, chamado redução fracionária. Então, foi inventado pelos Rothschild e então conta até hoje. E nós contamos sendo estrangulados, enredados pela serpente dos juros extorsivos que chegaram na época militar, chegaram a uma quantia absurda de 14%. Essa é a realidade, essa é a verdade, né? Vocês todos sabem, e se alguém tomou dinheiro emprestado, eu já tomei várias vezes, então está nessa situação. Triturado, como o quadro Law Conte aqui mostra. Então, minha gente, assim, vamos voltar ao texto, está terminando. Pretendemos gastar só 30 minutos. Então, a principal missão de Silvio Santos. A missão de Silvio Santos foi valorizar o dinheiro. Por quê? Porque ele fazia aviãozinhos de papel. E esses aviãozinhos de papel ele fazia de notas de 10 ou até 100 reais. Pegava esses aviãozinhos, jogava e dizia: quem quer dinheiro? Jogava. E a plateia se acotovelava e corria, e uns pisavam nos outros para pegar as notas. Minha gente, isto era uma armadilha. Por quê? Porque neste programa, né, ele causava um tumulto e o pessoal, então, ficava assim, supervalorizando o dinheiro, considerado pelos cristãos, por nós cristãos, né, regido pelo deus Mamon. Mamon é o deus hebraico das riquezas, o demônio, né, doador de riqueza, principalmente do dinheiro, como está denunciado por Jesus, Mateus 6,24. Lá diz Jesus Cristo: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Assim, Silvio Santos cumpria a sua missão, que era promover a adoração do dinheiro, ou seja, do Deus Mamon. Assim, eu tenho meu cofrinho, ele tem o dele. O meu tem 100 reais, o dele tem 6 bilhões. Cumprida a missão, agora ele podia morrer em paz. Essa é a verdade a respeito do Silvio Santos. Vamos encerrar o vídeo, pedindo mais uma vez a vocês que deem o seu like, que promovam o vídeo, né, que vocês compartilhem, a fim de que todos saibam a verdade. Não sei se esse vídeo passará ou se vai ser restrições. Se tiver restrições, então não será passado, porque eu não vou receber um strike, receber um fiquei na geladeira 15 dias. Então, minha gente, até o próximo vídeo. Então, aos 24 minutos, entre 25 e 24 segundos, encerramos esse vídeo e tomara que ele seja aprovado para que nós possamos mostrar a vocês quem foi a figura que usou uma personalidade, uma máscara, se apresentando como um simples apresentador de televisão, empresário bem-sucedido. Até o próximo.